Neste vídeo vamos resolver um pequeno desafio de geometria, certo? Temos um retângulo ABCD, o lado AD mede 6, o lado AB mede 8, o segmento EF tem a mesma medida que o segmento FB, certo? Sendo que EF é perpendicular à diagonal AC do retângulo. Ele pergunta qual é a medida da área azul, certo? Ou seja, a área do quadrilátero ABFE, certo? Primeiramente, nós vamos traçar o segmento AF para reparar uma coisa interessante, tá bom? Vamos lá. Então, vamos tomar aqui a régua, vamos traçar aqui o segmento AF, ok? Então, traçamos aí o segmento AF. O que é que nós podemos notar? Como o quadrilátero ABCD é um retângulo, esse ângulo aqui no vértice B, tá? Ele mede 90 graus. Então, o triângulo AEF e o triângulo ABF são triângulos retângulos que possuem a mesma hipotenusa, que no caso é AF, e que possuem um cateto com a mesma medida, já que a questão está informando que o EF mede a mesma coisa que o FB, ou seja, esta medida é igual a esta aqui, tá? Então, consequentemente, tá? Devido a esses fatos, a medida do AB, tá? Do segmento AB, é igual à medida do segmento AE, certo? É igual à medida do segmento AE. Então, como o AB mede 8, certo? Então, o AE mede 8 também. Então, aqui mede 8, certo? Para começar, temos isso aí. Bom, além disso, o que acontece? Eu vou chamar a medida de BF de X. Então, a medida de EF também é X. Note o seguinte, nós temos elementos aí suficientes para calcular a diagonal AC. Quanto é que mede a diagonal AC? Certo? Quanto é que mede a diagonal AC? Observe o seguinte, vamos fazer um triângulo retângulo aqui, representando o triângulo ACB. Então, BC tem a mesma medida de AD, que é 6, certo? Então, AB, note que AB mede 8. Então, eu vou mostrar um truque aqui interessante para vocês, certo? Observe o triângulo pitagórico mais simples, que é o triângulo 3, 4, 5. O que acontece se nós multiplicarmos os catetos por 2? Eu multiplico aqui por 2, multiplico aqui por 2. Ora, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Então, eu sei quanto é essa hipotenusa aqui que está faltando, quanto é o AC. É só fazer 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Então, eu sei que a diagonal AC do quadrado mede 10, certo? Como o AE já mede 8 aqui, então o EC, que é o pedacinho que está faltando, vai medir 2, porque 8 mais 2, 10, certo? Sabemos também o segmento CF aqui, ó. Segmento CF, nós sabemos essa medida em função de X, porque o BC todo mede 6 e esse pedacinho mede X, o BF. Então aqui o FC mede 6 menos X. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui no ponto E, tá certo? No triângulo CEF, certo? Ó. O triângulo CEF, ele é retângulo também, tá? Esse ângulozinho aqui, ele é reto, ó, certo? Então, o que vai acontecer aí? Como esse ângulo aí é reto, nós podemos tranquilamente aplicar neste triângulo CEF o teorema de Pitágoras. A hipotenusa dele é 6 menos x. Um cateto mede 2 e o outro cateto mede x. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, nós ficamos com o seguinte: 6 menos x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais x ao quadrado, certo? Vamos desenvolver o produto notável. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo
mais o quadrado do segundo. Do outro lado, 2 ao quadrado vale 4, mais x ao quadrado. Bom, aí já temos algo que dá para cancelar. Dá para a gente cancelar aqui o x ao quadrado com x ao quadrado. E aí nós vamos ficar com o seguinte: 6 ao quadrado é 36, 2 vezes 6, 12, x igual a 4. Vamos passar o 4 negativo e o menos 12x para o outro lado positivo, certo? Então obtemos 36 menos 4 igual a 12x. Logo, 12x é igual a 36 menos 4, 32. Isso implica que o x é igual a 32 dividido por 12. Vamos simplificar essa fração aqui em cima e embaixo, tá? Por 4. Então, x vai ser igual a 8, né? Sobre 3. O x é 8 terços, certo? Vamos voltar lá na figura. Então, sabemos que a medida BF é igual à medida FE, que é igual a 8 terços, certo? Então, como podemos calcular de uma maneira bem simples a área azul, que é a área do quadrilátero ABFE? Muito simples, como temos dois triângulos congruentes, né? O triângulo ABF é congruente ao triângulo AEF, certo? Então basta calcular a área de um deles e multiplicar por 2, certo? Vamos fazer isso. Então a área do quadrilátero ABFE, tá? A área do quadrilátero ABFE é igual a 2 vezes a área do triângulo. Vamos escolher qualquer uma porque tanto faz. 2 vezes a área do triângulo ABF, certo? ABF. Então, 2 vezes. Como é que fica a área do triângulo ABF? Vai ficar a medida de AB, que é a base, vezes a medida de BF, que é a altura, dividido por 2. Então, vamos lá. Então, AB vezes BF sobre 2. Mas aqui nós já podemos, então, cancelar o 2 com 2 e ficamos com AB multiplicado por BF. Vamos lá na figura novamente. Qual a medida de AB? Ora, é 8. Qual a medida de BF? X, que nós obtivemos aqui, ó, 8 terços. Então ficamos com o seguinte: 8 vezes 8 terços, que está sobre 1. 8 vezes 8, 64. 3 vezes 1, 3. Então a área, certo, do quadrilátero ABFE, que é a área